Luiz citou a questão da falta de credibilidade, né, das instituições brasileiras, do povo não confiar mais, e uma notícia que saiu nesses últimos dias também tem a ver com isso, que é o fato de o ministro Dias Toffoli ter viajado no mesmo avião, né, no mesmo jatinho, com um advogado do Banco Master. Ambos foram no mesmo voo para acompanhar a final da Copa Libertadores lá no Peru, em Lima. Foram lá torcer para o Palmeiras, acabou ganhando o Flamengo nessa final. Mas, olha só, o ministro Dias Toffoli é acompanhado do advogado Augusto Arruda Botelho, que é o advogado do diretor de compliance do Banco Master, o Luiz Antônio Bull. Esse jatinho pertence ao empresário Luiz Oswaldo Pastore, que é amigo do Arruda Botelho. O caso do Banco Master, ele foi distribuído, né, foi sorteado para o Dias Toffoli na tarde da sexta-feira, ou seja, depois do embarque dessas pessoas neste voo. Então, quando eles embarcaram, o Toffoli ainda não era o relator, não era o responsável por esse caso. Depois que pousaram, aí foi sorteado o nome do Toffoli e depois ainda saíram decisões favoráveis, né, ao cliente do Arruda Botelho. Então, você tem aqui a manchete do Globo, Lauro Jardim, ele que trouxe até essa primeira informação, dizendo o seguinte: decisão de Toffoli sobre Master atendeu a um recurso de Arruda Botelho, seu companheiro de viagem. E aí diz que todos esses casos deveriam ficar no STF, teve a decretação também do sigilo mais alto possível, né, em relação a esse caso. E aí muita gente se questionando se realmente era algo que poderia acontecer, né, algo dentro da ética do direito. Jean Turco, quero que você comente essa aí, mais uma do STF, e até o momento ninguém se manifestou, né, para dizer que não aconteceu nada. Enfim, vi algumas pessoas da imprensa dizendo que isso aí não tem nada a ver, mas soou mais ali como uma assessoria de imprensa até do que qualquer análise mais profunda. Olha, este comentário é fácil demais. Vou primeiro comentar um pouco mais tecnicamente, depois mais politicamente falando. Bom, sobre o sigilo, se comenta sozinho, né? Então, o que eles têm para esconder? Quando se trata do Estado, eles colocam sigilo em tudo, tanto o STF quanto agora o governo. O governo agora inventou, inclusive, o sigilo sem tempo determinado, um sigilo eterno, praticamente, no Itamaraty. Isso, o mesmo presidente que, durante a campanha eleitoral, falou que ia tirar o sigilo nas coisas onde tinha sido decretado pelo Bolsonaro e que ele não ia fazer. Então, assim, é golpe, é fraude. Né? Se eu sou candidato e falo que não vou fazer X, depois vou fazer exatamente X, é isso que se chama, é isso que é. Né? É estelionato eleitoral, simples, puro. Só que ninguém nem investiga. E está lá público, tem as gravações e tudo, todo mundo sabe. Ainda, conflito de interesse. Além do sigilo, há um evidente conflito de interesse aí. Ele não poderia julgar este caso. Mas, de novo, não é o único caso, não é o primeiro. E sabe qual a coisa pior? Que também não é o último caso dessa forma. É um conflito de interesse do começo ao fim. A ONG Transparência Internacional já publicou relatórios mostrando o tamanho do conflito de interesse no STF, em vários casos, e eles falam abertamente: não, eu me sinto tranquilo para poder julgar um caso que fala de mim mesmo, por exemplo, outros juízes que têm mulheres advogadas do escritório que está envolvido no processo e eles são juízes do processo, mesmo se não fosse ele pessoalmente, seria o colega, afinal daria na mesma. Então, assim, primeiro problema, sigilo. Segundo problema, conflito de interesse. Não há quem respeite isso. Terceiro problema, a Constituição, uma Constituição ampla demais, de novo, que afinal das contas faz com que tudo chegue ao STF. Não há folha que se mova neste país que não chegue no STF. Qualquer coisa que acontece chega, se eles quiserem, chega, eles assumem o processo. Se alguém solicita, eles nunca se recusam, poderiam tranquilamente se recusar, etc. Outro comentário sobre a tecnicalidade da coisa. Sabe como se chama isso na ciência política? Revolving doors. São as portas giratórias. Então, o que acontece? Uma hora alguém é
CEO de uma empresa, depois é consultor, depois é perito do tribunal, depois é advogado, depois é juiz e tal, ou a mulher dele, ou o marido dele, ou amigo dele, ou filho dele, ou consultor dele, etc e tal. Então, você tem uma série de conflitos de interesses de pessoas que um momento assumem uma função, depois outra função, depois outra, etc, tal, mas acabam tendo interesses em jogo e acabam se auto-facilitando a vida através do poder deles e através dessas conexões. Bom, esse é o conceito técnico da ciência política. Agora, falando normal, como todo mundo entende, falando o que realmente é de fato, né? Sabe qual é a verdade? É que Brasília, um pouco como todas as capitais do mundo, mas algumas mais, algumas menos, é uma orgia institucional, para ser gentil, porque é isso do começo ao fim. Todas as capitais de qualquer país do mundo são as cidades piores do planeta, as mais sujas não fisicamente de sujeira, mas de corrupção mesmo, não estou falando legal, corrupção mesmo da ética, da moral, dos valores, do bom senso. Porque isso aí não é questão nem de direita nem de esquerda, nem de lei ou não lei, é óbvio ululante, é o bom senso. Então é isso, é uma corrupção total dos costumes, é a perdição total de qualquer coisa. A verdade, qual é, Renato? Que o Brasil está refém de uma capital que se tornou uma orgia institucional completa. Este não é o primeiro caso e também não será o último. É o tempo todo o cara que nomeia mulher juízas do TSU, o outro que coloca o filho, não sei o quê, o cara que manda emenda parlamentar para o prefeito, não sei onde, amigo dele, da bancada dele, etc. Então, assim, pouco importa o caso específico. O ponto é que este não é um escândalo, não é uma exceção, essa é a norma. Essa é a norma com a qual vem sendo conduzido o Brasil. E ainda por cima, se fosse só isso, para mim estaria ainda de boa. O problema qual é? Que tem 200 milhões de pessoas que são enganadas e parece que querem ser enganadas, que acreditam depois e falam de boca para fora que o Estado tem, visa o bem comum, o interesse nacional, a vontade popular. Onde? Em qual sonho, meus caros? O Estado é isso aí. Não é nada mais, nada melhor, nada pior. É exatamente isso que vocês estão vendo. Parem de negar a realidade. Quando você pede mais Estado, não é mais Estado do Estado ideal que você tem na sua cabeça, que o professor de História e Geografia pintou lá no quadro para você. Quando você pede mais Estado, é isso que você vai ter. É mais disso aí. Você gosta? Não, não gosta. Em parte, nós estamos nessa situação porque eles tomam o poder e é difícil reagir porque nós somos inermes perante este poder, em parte porque você justifica, porque você acredita, ou você é enganado por esses discursos. O Estado é isso, é um establishment, o estamento, uma casta que se autorregula para seus fins. O fim é o poder mesmo como fim em si mesmo. Não há algo além, não há algo de superior, algo de mais nobre, é isso aí. Aceite que dói menos. Pois é, a repercussão aí dessa informação, né, sobre a viagem do advogado do Banco Master, de um dos acusados, né, do caso do Banco Master, com o ministro Toffoli, repercutiu bastante a ponto do ministro Fachin, que é o atual presidente do STF, propor um código de conduta. Temos aqui o jornal Metrópolis trazendo isso. Ele quer criar um código de conduta para o STF e isso irritou outros ministros. Aqui no corpo da reportagem a gente tem o seguinte, olha, seria algo baseado na experiência do Tribunal Constitucional da Alemanha. A ideia do presidente do STF é que o código preveja, por exemplo, limites ou restrições para a participação de ministros em eventos privados, algo que rende muitas críticas, inclusive vários desses eventos foram patrocinados pelo Banco Master, para dar só um exemplo do que já aconteceu no passado. Aí segue dizendo que a coluna apurou que a iniciativa do Fachin irritou alguns dos outros ministros, sobretudo os da ala mais garantista, que costumam organizar ou participar de eventos externos. Atualmente já existe um código de ética da magistratura, que é elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O STF e os tribunais superiores, porém, não estão submetidos a esse código. Cabreira, faz tempo, né, que você tem esse desgaste, e aí quando você vê um caso como esse, de um rombo aí bilionário, como esse do Banco Master, e
um ministro viajando com um advogado e depois sai uma decisão a favor, é aquela história também da mulher de César, né? Você tem que evitar certas situações, até para evitar qualquer tipo de especulação. Mas parece que nem mesmo um código de conduta é aceito pelo pessoal lá do Supremo. É isso que a gente falava agora há pouco do Brasil que quebrou, do Brasil que faliu eticamente. E não é o Brasil do trabalhador, o Brasil da iniciativa privada, é esse que continua mantendo o Brasil em pé, o Brasil produzindo, o Brasil fazendo alguma coisa, gerando riqueza. Agora, esse Brasil das instituições, e sabe o que é o mais triste dessa notícia? Aliás, se você for fazer um comentário técnico, no mínimo, ele não deveria retornar no mesmo voo, ou, no mínimo, que seria o recomendável, ele se abstesse de julgar esse caso. Se declarar impedido. Agora, o triste disso tudo, Renato, é que isso não vai acontecer nada. Por quê? Porque nós não temos, e essa é a necessidade de uma reforma. Quando a gente fala reforma, às vezes as pessoas imaginam, bom, você está atacando essa ou aquela pessoa. Não, é esse arcabouço institucional que o Brasil tem, de tal maneira que hoje o judiciário ficou uma besta sem freio, no sentido de que não para e de que vai pisando no acelerador e que não há um poder. Deveria haver um poder, que seria o CNJ, que tomou um caminho errado, inclusive. Hoje o CNJ ele também legisla, ele faz uma série de atribuições que era do Congresso Nacional. Então, esse poder que deveria ser o contrapeso, né, devia ser um freio de arrumação nisso tudo, ele não está exercendo esse papel. E nesse ponto, eu queria aqui fazer ter uma visão um pouco mais otimista. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas esse Congresso, o Senado, e o Senado é, constitucionalmente falando, o contraponto disso tudo. Agora, a gente se esquece, eu não vejo ninguém comentar sobre isso. 2/3 do Senado que aí está, eles foram eleitos há 8 anos. Sim. Eles foram eleitos num outro contexto, eles foram eleitos antes do presidente Bolsonaro. Então, esse Senado, esses 2/3 que vão ser renovados agora, eles não retratam a radiografia atual do Brasil. Por isso que 2026 você vai ter um Senado totalmente diferente, consciente dessas necessidades, realmente a gente precisa mudar. E é simples você explicar essas mudanças, porque a gente fala também só em reformas, você está visando o judiciário. Não, eu pergunto, você está satisfeito com a questão da segurança pública? Não, não está. E do jeito que aí está, vai piorar mais ainda, porque eles estão no mesmo caminho, eles não estão alterando o rumo. Essa medida aí, dessa nova legislação da questão da segurança do ministro Lewandowski, ela centraliza mais as coisas ainda em Brasília. Faz Ele é uma coisa, SUSP. Exatamente, é um soviete supremo. Único. É um soviete supremo que você vai ter lá querendo controlar e comandar todo o sistema das forças de segurança do Brasil. Então isso é um retrocesso. Aliás, eu espero também, por exemplo, que o próximo candidato a presidente que ganha esse país, a primeira coisa que ele faça, por exemplo, é revogar essa reforma tributária. Porque essa reforma tributária também, ela é uma reforma no sentido errado, porque ela está pisando no acelerador, ela está centralizando as decisões tributárias em Brasília com 54 gestores num continente chamado Brasil. Então, assim, é inacreditável, e aqui eu quero dizer que a sociedade, inclusive produtiva, entidades de classe, tenham permitido esse processo avançar no Congresso. Você concorda com quem diz até que essa eleição do Senado é até mais importante que a do presidente, ou não? É um exagero? Não, eu digo o seguinte, da situação que está hoje eu diria que talvez até quase no mesmo nível, por incrível que pareça, de um presidente da República, são senadores em qual você vai votar. Porque a gente está percebendo o papel fundamental, vital para a nossa democracia que o Senado tem e que não está sendo realmente exercido. Então, essa mudança na Câmara, eu sinto isso, por exemplo, pela FPA, a Frente Parlamentar de Agricultura. Você tem uma Câmara muito mais ativa, com outra cabeça, enquanto que no Senado não tem essa maioria, as coisas não caminham. Aqueles números que você trouxe da eleição de 24 também dão um bom indicativo do que pode acontecer, né? Sim, e por isso que o Senado vai mudar. E eu vou repetir, esse gesto que houve agora do STF, mudando a lei do impeachment, é exatamente isso. Medo de... Eles entenderam esse clima político e é uma proteção, é um grau de desespero, dizendo, olha, aqui não, aqui vocês não podem mexer. E a gente precisa, o Brasil precisa entender isso, para a gente mudar, para a gente avançar. É necessário essas reformas, esse comprometimento. Isso é muito importante. O rumo que a gente está como país em si não está dando certo. A gente precisa ter a consciência disso.